Boa tarde, queridos e amados, e bem-vindo uma vez mais. Aqui estamos reunidos em qualquer parte do mundo onde você se encontra com Emergir, o culto brasileiro de Southside Uniting Church. Eu tenho muito prazer de convidar vocês a tomar agora uns momentinhos para abrir a palavra de Deus e para entender o que significa para nós. Então, estar comunicando juntos, até que estamos tão longe. Alguns de vocês estão em situações de isolação e nós aqui em Austrália já temos mais liberdade de poder congregar e reunir-nos, mas estamos orando fielmente por todos vocês e pelo resto do mundo. Hoje, então, nós vamos abrir a palavra de Deus e entender o que é que Cristo nos fala quando nos está chamando a sair do barco e ter fé, entendendo que nós temos uma missão, um chamado e uma colocação na comunidade onde nos encontramos. Então, eu quero que vocês lembrem disso, uma missão, um chamado e uma colocação. E em meio de tudo isso, nós vamos então entender um pouquinho mais do que significa ser a comunidade de Cristo nesta situação em qual nós moramos agora em dia. Mas como sempre, queridos e amados, nós vamos começar com uma palavra de oração e vamos convidar o Espírito Santo a ser parte da nossa congregação virtual agora que nós temos neste momento. Vamos então orar. Querido Pai, eu te agradeço que você está presente com nós e que não importa se nós estamos em Austrália, no Brasil, na África ou na Europa, você está com todos nós. Você está abrindo para nós qualquer oportunidade que nós temos, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, através dos louvores que nós cantamos antes, através da oportunidade de missão que nós temos para ir e comunicar o Seu amor com todas as pessoas ao nosso redor. Eu te agradeço por isto, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu peço que nós temos agora uma oportunidade de entender um pouquinho mais do seu chamado, Senhor Deus, sobre nossas vidas e da sua missão que você tem para cada um de nós agora, neste momento. Então fala com nós através da sua palavra e o Espírito Santo. Oramos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pois é, gente, então vamos começando, abrindo a palavra de Deus. Se você tem as suas Bíblias, eu vou convidar vocês a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, versos 22 a 33. Mateus 14, versos 22 a 33. E eu estou lendo da Nova Versão Internacional. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o ouviam andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém. Pois é, então, que nós temos aqui uma palavra que fala muito bem para a nossa situação agora.
Porque como vocês, eu me estou encontrando numa situação em qual Cristo me está mandando sair do barco. O que é o barco? A primeira pergunta. O barco, queridos, é esse espaço onde nós estamos seguros, salvos. E nós sentimos como se estamos aí, cômodos, confortáveis, preparados para a viagem que Ele tem para nós. Talvez o barco para você é a situação econômica onde você se encontrava antes desta crise. Talvez para você é a família ou os amigos, ou até essa igreja ou pastor que você era parte ou que você seguia. Em uma situação que você encontrava, você estava aí confortável. Mas agora, nós não estamos nessa situação mais. Agora a situação está convertindo-se difícil. As ondas estão ficando grandes, gente. E nós estamos vendo um vento que nos ataca aí na frente do barco. E não podemos estar com esse sentimento. Pois é, gente, que nós vemos então que a realidade é que nós estamos agora fora do barco. Com muitos de vocês tendo que morar em isolação nas suas casas ou guardando-se com máscaras ou com outras coisas de proteção. Tudo sobre esta crise que estamos passando nos está dizendo que temos que estar longe dos nossos próximos. Mas, queridos, eu quero convidar vocês para entender uma coisa. Deus não nos está deixando isolados nessa situação, não. Eu estou tendo petições cada semana por ajuda em toda a comunidade que é parte da minha região aqui em Brisbane. Seja com os jovens das Ilhas Pacíficas que agora estão perdendo o trabalho e não têm como acomodar as suas vidas. Sendo da comunidade latino-americana, que eles também, os estudantes internacionais, não têm como comprar comida ou coisas básicas para viver. Os velhinhos que nós temos nas igrejas que agora estão com medo por causa da isolação que estão passando. E as famílias deles, que talvez ou provavelmente estão longe e não têm como comunicar com eles, convidando a mim para ir e visitar essas pessoas para comunicar com eles que eles ainda são amados e são parte de uma comunidade que quer que eles sentem seguros e salvos. Eu, queridos e amados, eu estou fora do barco e não é fácil, é difícil. Tem dias em que eu estou fundindo, eu posso compartilhar isso com vocês. Mas também tem dias em quais eu sei que eu estou caminhando sobre essas águas, mas eu só posso fazer isso por causa do Cristo Salvador que mora em mim. Então, por isso é que eu quero que nós nos enfocamos nessas 3 perguntas que Jesus nos dá nessa situação. A primeira é qual é a nossa missão. A segunda, qual é o nosso chamado. E o terceiro, o nosso viagem em qual nós estamos passando. Eu quero começar com o terceiro, por causa que, para mim, isso comunica muito do que estamos passando nesses momentos. E temos que olhar a viagem de Cristo e onde ele estava passando. Lembrem-se que ao início deste capítulo 14 de Mateus, Jesus estava dando de comer para os 5.000. Ele vinha para dar a providência de Deus para o povo de Israel. Mas, queridos, a providência de Deus não é só para a pessoa ter a barriga cheia. Não é, não. Sempre tem que ser por causa que Deus tem uma mensagem para o seu povo, para que eles entendam o que é que Deus quer fazer, o que é a vontade de Deus. E neste momento, ele queria que eles entenderam que a humanidade, o Israel, estava com fome por muito tempo antes. Eles não tinham profeta por tanto tempo. Eles não tinham um sistema sacerdotal que estava ungindo por Deus. Em vez, o que eles tinham era uma situação em qual a religião de Israel estava dizendo para eles que tudo que eles estavam fazendo era mal. E nessa equivocação, se encontraram em uma situação em qual Deus tinha que responder, mandando seu filho
para informar e, eventualmente, morrer na cruz pelos pecados de Israel. Queridos, Jesus deu de comer para os 5.000 para mostrar que a vontade de Deus era de dar essa nutrição, não só física, na forma dos pães e dos peixes, mas também espiritual, através do conhecimento que na fé Deus vai então dar. E foi isso daí o início desta situação inteira que Jesus estava mostrando, não só para o povo que estava lá, mas, e talvez mais importante, para os discípulos mesmos. Agora, olhem no que acontece. Ele manda a gente sair de lá. E daí diz para os discípulos entrar no barco e começar no caminho que ele vai encontrar eles lá. Que discípulos que são estes? Que eles pensavam, bom, nós vamos levar o barco, mas tá bem, deixamos você aqui, não se preocupe. Eu perguntaria, Jesus, como você vai chegar lá? Talvez ele tinha um cavalinho, algo assim, lá para o lado. Talvez ele ia levar um ônibus, eu não sei. Mas o que aconteceu é que os discípulos foram. Eles deixaram o mestre lá na praia. A igreja fez o mesmo, queridos. Em muitos sentidos. No século XXI, nós deixamos a Cristo lá no edifício que nós chamamos igreja, esquecendo que a realidade é que Jesus tem que vir com nós. Se nós estamos saindo então de casa, se nós estamos aí no viagem, indo para um próximo lugar, seja o trabalho, a escola, um outro país, uma outra situação, nós não deveríamos deixar Jesus aí na praia, aí no prédio, aí na igreja, aí na Bíblia, esperando lá no quartinho onde eu tenho para fazer o meu devocional diário. Não, queridos. Nós deveríamos levar lá com nós. Isso é uma coisa que eu me lembro muito da minha igreja lá no Brasil, em São Paulo, quando eu crescia. Que todos nós queríamos sempre viver a presença de Cristo nas nossas vidas. E para a minha aula dominical, a professora nos estava dizendo levar então a Bíblia para a escola. Quando eu cheguei na Austrália, eu decidi fazer isso daqui. Então eu estava levando a minha Bíblia para a escola e a professora na escola aqui na Austrália estava dizendo para mim, isso é o seu dicionário? Por causa que para ela, eu precisava um dicionário de inglês, muito mais que precisava a palavra de Deus. Eu disse para ela, não, é a minha Bíblia. Isso daqui, preciso muito mais para poder comunicar o amor de Cristo, de que um dicionário para aprender algumas palavrinhas de inglês. Bom, mas isso é uma outra história. Agora nós estamos falando sobre viagem, né? E os discípulos estavam no barco, em meio da viagem, aí cruzando o mar de Galileia. Quando as ondas ficaram grandes, o vento, de repente, muito forte, e eles ficaram com medo. Como eu disse antes, a igreja, como os discípulos, deixou a Cristo ficar lá no prédio, deixou a Cristo ficar longe. Nós continuamos na nossa viagem, nós fomos para o trabalho, fomos para a igreja, fomos para a escola e deixamos a Cristo, esquecendo que sem Ele, o que nós queremos fazer é em vano. E é então que eles ficaram com medo. E nós também. Às vezes, queridos, quando nós nos encontramos aí no mundo e estamos numa situação com uma pessoa talvez que estivemos orando por ele ou ela, uma pessoa que estamos testemunhando para ele ou ela, e daí de repente nós temos um medo, um temor de continuar de falar das coisas de Cristo, por causa que talvez eles vão julgar a nós. Ou talvez eles vão olhar, escuta, você não é tão boa pessoa também. Mas a coisa é que quando nós estamos falando nessa situação, se Cristo está com nós, nós podemos lembrar que nós não estamos falando sobre que bom que somos nós, mas que bom que é Ele. Eu quero ser uma reflexão
da bondade de Cristo e o seu amor na vida dos meus amigos e queridos, na situação quando eu estou testemunhando, quando eu estou orando para essas pessoas. Eu não quero deixar a Cristo lá nesse prédio, mas eu quero trazer comigo, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, no carro, no ônibus, qualquer situação em qual eu me encontro. Então é assim que nós nos encontramos nessa outra pergunta que nós temos aqui. E qual que é o nosso chamado? Eu sempre me lembro de o que Jesus diz ao fim do livro de Mateus, quando ele conta para os discípulos que eles têm que ir e fazer discípulos de todas as nações. Queridos, muitos de nós esquecemos disso. Muitos de nós pensamos que ser um bom cristão é conhecer a sua Bíblia, orar diariamente e, pela maior parte, ser uma pessoa de boa qualidade. O que nós temos que lembrar é que quando Cristo fala para os discípulos como que é ser cristão quando ele volta para o céu, ele dá para eles estes mandamentos de ir e criar discípulos. Para mim, quando ele fala assim, é muito importante que ele não está falando sobre simplesmente fazer os discípulos, mas no original ele quer que esses discípulos sejam criados como um cria uma criança, com amor, compaixão e muito, muito perdão. E queridos, eu não acho que nós podemos ou somos capazes de fazer isso se Cristo não está com nós. Então, assim nós respondemos a segunda pergunta, né? E com a terceira, da missão. Bom, é assim que nós então vamos olhar o que aconteceu com o Pedro. O Pedro, ele viu o seu mestre lá na água e ele queria chegar para ele. Talvez se arrependeu que deixou ele lá na praia. E ele queria chegar para ficar com ele ao lado. Queridos, a semana passada, o nosso pastor principal pregou uma mensagem desta leitura lá no Rio de Brisbane. E ele estava lá em uma barquinha, certo? E de repente chegou um bote grande e ele estava com o nosso camareiro que estava gravando a pregação. E daí o bote começou a mover tanto, que eles estavam dizendo: como vamos fazer isso daqui? Porque isso aqui está movendo muito, está ficando um pouco incontrolável. Está ficando sem essa base forte. E eu fiquei pensando de nós, na nossa comunidade, pensando de todo mundo que agora está passando este crise. Queridos, a nossa base não está forte agora. É como aconteceu semana passada com o nosso pastor principal. E ele queria continuar a pregar, mas o cara com a câmera estava dizendo: não, isso está ficando com perigo, eu posso cair aqui do barco. Nós estamos numa situação assim também. Bom, eles pararam de gravar, saíram do barco e depois aí na praia continuaram a gravação. Eles tinham só 5 minutos para terminar. Que interessante. Por causa que com nós, quando Cristo nos chama a sair do barco, é às vezes assim. Se Pedro só ficou aí olhando para Cristo por 5 minutos mais, talvez houvera chegado lá e continuado em cima da água. Se ele só não olhou ao crise em qual ele estava passando. E é assim a nossa missão, queridos e amados. Para olhar ao nosso redor e entender: Deus, o que é a sua vontade? O que é que você está fazendo em meio de toda essa situação? E como é que nós podemos, então, ser a benção que precisamos ser? Eu gostaria muito se nós podemos ter a oportunidade de, então, chegar lá a Cristo
E em vez de Cristo dizer pessoa de pouca fé, que ele diz servo fiel e amado, bem que chegaste aqui, que bem que estás comigo, que bem que fizeste isto. Eu não sei qual que é a situação em qual você está passando agora, mas o que eu sei é que através de fé, nós podemos fazer muito. Nós podemos ter fé por uma vacuna. Podemos ter fé por sanamento. Podemos ter fé pela providência de Deus. E neste momento eu quero que nós tenhamos fé que Deus vai abrir as portas para a nossa missão, o nosso chamado e a nossa viagem na fé. E assim, desta maneira, podemos chegar e fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Pai, eu te agradeço que você está presente entre nós agora e que você está comunicando com tudo o que fazemos. Eu te agradeço pela oportunidade que nós temos, então, de glorificar o teu nome com a comunidade brasileira e em todo o mundo onde falam português, para que eles possam ouvir esta mensagem. E, Senhor Deus, eu pido que você pode trazer esperança nestes momentos para o povo seu que está clamando seu nome. Continua falando com nós. Oramos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, queridos e amados, eu gostei muito de passar esse tempo com vocês e eu estou com muita esperança que o Senhor vai continuar falando com vocês e a sua missão e o que vocês estão fazendo aí neste mundo. Lembrem-se que nós podemos chamar o nome de Cristo em qualquer situação em qual nos encontramos. E até a próxima semana, onde nós nos vamos ver de volta às 5 da tarde, o sábado, tempo australiano. E que Deus abençoe em tudo que fazem. Amém.